Salve, galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje estou aqui com o Glauco para a nossa sequência aqui dessa série sobre a graça de Deus. E esse papo vai ser bem da hora, bem bom. Aproveitem. Para começar aqui, então, vamos lá. Glauco, quem é o Glauco? Se apresenta aí para a galera. Bom, primeiro eu queria saber quem é a galera, para depois apresentar o Glauco. A galera que acompanha a gente, né? Galera que esteja... querida, é isso aí, o público da trilha, né? Isso. É isso aí, muito bem. Bom, pessoal, eu sou o Glauco, irmão do Josué, desse bonitão aí que vos fala, e do Eliel também. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, né? Eu sou casado com a Juliana, sou pai do Pedro e do Nicolas, moro aqui em São José dos Campos e trabalho como um financeiro num hospital de filantrópico, oncológico, né? Então, sou filho amado de Deus, discípulo de Jesus, e estamos na pancadaria, igual o meu irmão diz, debaixo da graça, é claro, né? Então, vamos lá. Maravilha. Começando então com o nosso papo aqui, uma pergunta que eu tenho feito, basicamente, acho que para todos os que eu troquei ideia aqui nesses vídeos, queria saber de você, assim, o que é a graça de Deus para você, o que ela significa para você, para o Glauco. Bom, hoje, para quem não sabe, é dia 3 de outubro de 2021, nós tivemos altos problemas com WhatsApp, com Instagram, o mundo caiu, né? Até a telefonia celular normal também não estava funcionando. Então, só o fato de eu poder estar aqui conversando com vocês já é um motivo de graça, né? Faz parte do favor de Deus aí de poder estar batendo esse papo. Então, eu acho que assim, a definição de graça, eu entendo que nós estamos num momento de muito eu acho. Então, como eu sou um cristão, né, então eu tenho que responder essa pergunta, eu acho que começando com Bíblia, né? Boa. Então eu vou botar a Bíblia no bolo aí. Eu vou começar com Romanos, um texto super clássico, né? Quem conhece um pouquinho, Romanos capítulo 3, a partir do 21, fala assim: agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés, nos profetas de Deus, nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. E isso se aplica a todos os que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas ele, em sua graça, nos declara justo por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Então, Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. Eu entendo que a gente tem que começar por aí, né? Romanos é um livro que foi escrito por Paulo. Paulo foi um dos apóstolos e é uma das epístolas paulinas, obviamente, está no Novo Testamento e tal. E ele está expressando aqui... eu acho que é a estrutura básica, né, do que é o entendimento da graça. Então, o entendimento da graça passa por aquele ponto: todos pecaram, todos, né? Então, significa que a gente estava com o nosso relacionamento com Deus cortado por causa do pecado. E aí, sem merecer, esse é o ponto, sem merecer, Deus nos amou, né, João 3,16, e deu seu único filho, né, unigênito, para que morresse por nós. E para todos aqueles que creem, terão a vida eterna. Então, a graça é isso, graça é aquele favor imerecido, né? Nós estávamos em pecado, nós não merecíamos, é como se a gente estivesse num corredor da morte, literalmente, né? Fomos pegos em nossas faltas, e aí o que nos cabe é morrer, é a morte, o salário do pecado é a morte. Então, o que Deus faz? Ele fala assim: puxa, mas eu amo tanto essa galera podre, pecadora, tal, apesar de sermos criatura de Deus, corrompidos pelo pecado, ele, desde o Gênesis, né, ele já começa eu diria assim, esse caminho pródigo em favor do homem pecador, né? Fala do filho pródigo, mas eu acho que o amor de Deus é pródigo nesse sentido também. Então ele começa esse caminho de resgate da humanidade, né? Culminando, obviamente, né, com Jesus Cristo sendo ressuscitado na cruz e dando, então, a oportunidade para aqueles que creem poderem se reconciliar com Deus. Então,
para mim, esse é o ponto, né? Então, graça para mim significa redenção, em primeira instância, vamos chamar assim, não em última, mas em primeira instância é a redenção em Cristo Jesus, é aquele favor merecido pago por Jesus na cruz, né? Então, eu acho que definindo essa base, eu acho que usando um texto legal, que é o de Romanos 3, né, bacana, acho que a gente pode evoluir aí para os outros desdobramentos das suas perguntas aí, certo? Oh, maravilha. E aí, essa graça, esse favor imerecido, essa redenção, o que isso tem a ver com a nossa vida hoje, assim, como que isso se relaciona com a nossa rotina? Porque muitas vezes a gente ouve isso na igreja, várias vezes quem é de igreja já deve ter ouvido isso, né? A gente vive pela graça, tal. Legal. Como isso se aplica? Cara, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? Então, eu acho que a vida já é não é uma perspectiva, talvez, desse favor imerecido de Deus todos os dias, né? Então, a gente sabe que a Bíblia mesmo fala que nós não temos controle de um fio de cabelo que cai na nossa cabeça ou que não cai, né? Então, e Jesus também fala em João 15 que sem mim nada podeis fazer. Então, absolutamente tudo aquilo que eu vivo, aquilo que Deus me permite em sua bondade que eu viva, né? Eu, você, seus filhos, seus amigos, seus irmãos e tal, tudo que nós vivemos é uma perspectiva para mim, dessa graça de Deus, né? Eu entendo que é graça do Senhor, por exemplo, o ar que eu respiro, que é graça do Senhor, né? Absolutamente todas as questões da vida que a gente tem, né, é graça do Senhor. Eu vejo dessa forma. Você fala, pô, mas e as dificuldades? Então é a desgraça do Senhor, né? Então você tem a graça e tem a desgraça e tal. Eu acho que, assim, de acordo com a Bíblia, né? Então, Jesus falou assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas no mundo vocês vão ter aflição. Então, o homem caído, o pecado no mundo trouxe para nós toda essa perspectiva de sofrimento e tal, né? E para mim, a graça é a fala de Jesus, né? Quando, tudo bem, é o seguinte, eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Então, a gente pode estar no meio da tempestade, eu gosto muito daquele momento que Jesus estava com os discípulos no barquinho, né? Aquilo para mim é lúdico até, né? Eu posso brincar um pouco com a minha existência, imaginando que eu estou num barco, né? A vida é o mar, e Jesus está dentro dela, nos momentos de tempestade, dando a sua voz para poder acalmar o mar. Nos momentos que o mar não se acalma, ele está comigo ali, nós vamos passar por aquilo, mas ele me orienta, ele guia, ele que está com o controle do barquinho na mão. Eu gosto muito desse exemplo. Então, para mim, graça hoje, no dia a dia, é isso aí, eu ter esse entendimento de que Jesus está comigo todos os momentos, eu diria que me capacitando para os momentos difíceis, né? E nos momentos que eu sou bom, ele também me capacitou. Nos bons momentos, eu também tenho essa capacitação. Essa ideia da graça de Deus como uma coisa atuante na vida toda, tempo bom, tempo ruim, eu acho isso muito bonito. Eu acho lindo essa compreensão, e isso faz muita diferença na vida, né? A gente entende, quando a gente entende que a graça, ela não depende do nosso momento de vida, se nosso momento está legal, não está legal, eu acho que ajuda também na compreensão da soberania de Deus, de que Deus está cuidando da gente o tempo todo, o tempo todo. Então a gente depende dele o tempo todo, né? Se a coisa está legal. O que tu está falando, eu estou pensando aqui, né? Eu diria que é o seguinte: a gente costuma dizer que a paz, Jesus é o príncipe da paz. A paz é uma pessoa, né? Jesus, né? A pessoa. Eu acho que a graça é a mesma coisa. Ela é manifesta por Jesus, né? Ela é manifestada por Jesus. E, na verdade, a justiça de Deus veio sobre Jesus, então nele veio toda a culpa, toda a condenação. Ele morreu em nosso lugar por causa disso, ele ressuscitou por isso, ele subiu para que o Espírito Santo pudesse habitar dentro de nós. O Espírito Santo é o mesmo que vivificou Jesus, é dele, né? E ele falou que estaria conosco até o fim dos tempos. Então, eu acho esse lugar de manifestação não tem a ver com a situação aqui, tem a ver com a manifestação dele, entendeu? Então, isso é muito importante, porque eu diria assim, obviamente eu quero levar, né, o teu público a refletir um pouco, que eu acho que a gente é um pouco, como cristão, é o raso, né, o raso,
ou até infantil, né? Paulo mesmo fala isso nas cartas ao Coríntios, ele fala assim, eu não posso falar coisas mais profundas para vocês, porque vocês são criança, né? Eu acho que a gente está meio que catequizado por aquele evangelho, talvez, da prosperidade, o evangelho da bênção acima de todas as coisas, ou até assim, eu diria que até um mito, né, uma utopia de que o reino de Deus é um reino só de coisa boa aqui na Terra. Uhum. Né? Sendo que a principal preocupação de Jesus conosco é uma transformação de dentro para fora. Então, a minha paz vos dou, não como o mundo dá, ou seja, não de forma externa, mas de forma interna. Né? E o que tipifica aí esse momento de graça num momento externo difícil, na minha cabeça é Estevão. Né? Para quem não conhece a história de Estevão, Estevão foi um dos primeiros mártires, está lá descrito em Atos, e a expressão que Lucas escreve no capítulo, no livro de Atos, que Lucas foi o apóstolo, o discípulo de Jesus que escreveu Lucas e Atos, né? Então, assim, a expressão que ele escreve, que ele descreve, na verdade, naquele momento de Estevão, que a face dele era tranquila, quase que refletindo uma paz que parecia de um anjo, né? Então, uau, quanto aprendizado. Né? Então, é um relato para nos inspirar, né? Lucas está relatando o que estava acontecendo ali. Talvez o princípio que essa narrativa nos leva a pensar é isso, né? O quanto esse cara tinha de Deus, do Espírito Santo dentro dele, que no momento extremo de morte, ele estava lá transbordando essa graça, vamos dizer assim, né? Essa presença, esse conforto, esse aconchego, essa esperança, essa expectativa do que estava a seguir, né? Isso é muito, muito profundo, né? Se você for pensar mesmo, como que o coração de Estevão não devia ser, né? Com Deus, assim. O cara tomando pedrada, sendo morto, e o rosto dele em paz. Né? Eu vou fazer um paralelo aqui, não sei se talvez não tenha muito sentido, mas eu vou tentar fazer uma outra narrativa usando de paralelo essa história, essa narrativa de Lucas com relação a vida e a morte de Estevão, né? Então, assim, você falou de pedrada, a vida dá pedrada na gente pra caramba, né? Verdade. Então, a gente tem a pandemia, quantas pessoas, né, perderam pessoas, estão com sequela, trabalho, desemprego no Brasil explodindo, o mundo, tipo, tá meio bagunçado nesse sentido, né? Mas eu diria o seguinte, que na narrativa bíblica, desde o Velho Testamento até a expectativa do Apocalipse, né, até a expectativa da revelação plena de Jesus como vitorioso, leão da tribo de Judá, a gente sendo totalmente transformado num lugar que não vai ter nem dor, nem choro, mas não vai ter mais sofrimento, vai ser, uau, é a glória, né? É o lugar onde a gente vai estar para sempre com Jesus, o nosso sol da justiça. Eu entendo que, assim, tem na narrativa bíblica, a gente tem o protagonismo de Deus, ponto, né? Então, eu acho que assim, cara, se você for pensar, o criador do universo, porque ele nunca foi, ele é, ponto, né? Então, assim, Deus não tem uma linha, ele não tem um começo, meio e fim, ele é eterno, então ele não está preso, moldado na dimensão que a gente tem, né? E eu fico, assim, entendendo e lendo a Bíblia, e o meu apelo aqui aos seus ouvintes é que, galera, vai para a Bíblia, vai para a narrativa bíblica, aprende a ler a Bíblia. A Bíblia é um livro de 2000, cara, a Bíblia é um livro riquíssimo, que tem elementos de história, você tem narrativas, você tem poemas, você tem princípios de caráter para poder seguir, e você tem que aprender a ler a Bíblia mesmo, tem um jeito que se lê a Bíblia, não dá... claro que Deus, na graça dele, ele vai pegar o leitor leigo e vai ensinar, né, com provérbios, com as epístolas paulinas e tudo mais. Mas por que eu falo que você tem que aprender a ler a Bíblia? Você não vai fazer que nem Davi foi e cortou 1000 prepúcios lá para entregar para Saul e falar, tá aqui os 1000 prepúcios, né, na história da Bíblia. Então, assim, a gente aprendendo a ler, entendendo que Deus é o protagonista, então que tudo ele tem algo, ele tem uma direção, ele tem alguma coisa, cara, é um convite, a Bíblia é um convite para a gente viver uma vida onde a nossa vida, a narrativa da nossa vida, tenha Deus como grande protagonista, né? Então, coisa linda. Esse é o paralelo que eu diria para fazer, né? Então, assim, Estevão com aquela carinha de paz, mas esse é o convite. Sim. Que a gente tem para hoje, né? Boa. Caminhando agora para o tema específico dessa nossa live aqui, que é
um inimigo da graça? Aí eu fiz até a pergunta pensando assim, se é um inimigo ou se você pensa que tem mais de um, né? Então, qual é ou quais seriam os inimigos da graça de Deus? Aqueles inimigos que a gente pode enfrentar como cristão, assim, que atrapalham a nossa compreensão e até a nossa vivência com a graça de Deus. Eu tenho um pedacinho do livro de Filipenses, uma partezinha lá, que Paulo meio que fala um pouquinho dele, né? Ele fala dele, ele vai explicando que ele era, como é que eu vou dizer? Que ele era o cara perfeito, vamos dizer assim. Ele tinha tudo o que a regra do jogo com Deus poderia permitir. Eu vou sumir um pouquinho, que eu deixei aqui do capa, só um pouquinho, cara. Deixa eu só achar aqui, ó. Uhum. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, perfeito. Tá, eu vou achar aqui, só um segundinho aqui, que eu quero ler, porque eu acho muito forte essa expressão de Paulo aqui, ó. Aqui eu achei. Vou voltar aqui já, só um pouquinho, já volto para você aqui. Pronto, voltei, certo? Então fala assim, ó, ele falando dele, né? Pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Então, ele está falando dele, né? Está falando dos caras que ele estava discutindo com a igreja, dessa carta, ele estava discutindo assim, falando, tem gente que está pedindo para vocês se circuncidarem, né? Fazerem a circuncisão. E ele fala, ó, eu fui esse cara, eu sou verdadeiramente circuncidado. Alegramos-nos no que Cristo fez por nós, não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Então, Paulo está falando assim, cara, assim, ó, se tem alguém que pode bater no peito e falar, eu fazia tudo certo, pela minha mão eu poderia ter acesso a Deus, sou eu sou esse cara. Fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora considero insignificantes por causa de Cristo. Então, o que eu quero expor aqui é assim, que eu acho que é o grande inimigo da graça é a regra, é o dogma, é aquilo que a gente acha. Né? Então, por isso que eu acho muito importante, volto a fazer esse apelo, né, para o seu público, galerinha, vai para a Bíblia, meu, aprende a ler a Bíblia, tem alguns livros muito legais que vão trazer para vocês um panorama, eu tenho alguns aqui, depois eu mostro, mas assim, por quê? Porque se a gente entender, eu não, umas besteiras, vou falar umas besteiras aqui, mas o cara tatuado não vai para o céu. O cara de piercing não vai para o céu. Bobeiras, assim, né? Eu sei que a galera que anda com você é tudo bordado, mas de qualquer jeito, assim, eu tô falando de forma geral, né? Eu não posso fazer isso. Cara, o externo, ele não domina o interno. Perfeito? Então, assim, você crê no seu coração, você escuta o evangelho, você crê no seu coração e você confessa com a sua boca. Né? Então, assim, Jesus, Deus, ele sempre olhou da perspectiva do coração, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Né? Então, por exemplo, no Velho Testamento, quando Davi foi ungido rei, Jessé vai lá, bota todos bonitão na frente, aí, não é nenhum desse daí. Ué, como assim? Samuel, o profeta, olha para Jessé e fala, não, mas tá todo mundo aqui? Não, tá faltando um. E aí Deus vai lá na orelha de Samuel e fala assim, cara, você olha todos os bombadão aí, todos fortão, os anapolizados, mas eu quero o coração. E Davi tinha o coração segundo Deus, né? Então isso é muito importante. Jesus lá no Novo Testamento vai lá e fala assim, olho por olho, dente por dente, não. Para mim, importa a intenção do coração. Então, na intenção, na raiz do coração, né? Então é no pensamento, é onde gera todas as coisas e tal, é ali que é onde o circo pega fogo. Ali o bicho pega. E aí, cara, como é que a gente pode lidar com esse inimigo? Porque eu acho que, de certa forma, todo cristão, ele vai lidar em alguns momentos mais, em alguns momentos um pouco menos, ele vai ser menos tentado, em alguns momentos mais tentado. Aí, por esse caminho de, às vezes, se garantir, de, não, eu sou o cara, eu dou conta.
E aí, como é que a gente pode lidar com isso quando essa coisa vier no nosso coração? Na Era do Gelo tem um bonequinho que fala assim, a gente vai morrer! Sabe, aquele... Meu irmão, ó, eu acho que é mais fácil você pensar assim o tempo inteiro, né? Eu penso muito comigo disso aí, mas é muito verdade. Eu estou falando muito coisas que eu vivencio aqui, né? Então, eu não dou conta. É a primeira coisa. Não dou conta. Não dou conta do quê? De tudo. Eu não dou conta de tudo. Ponto, né? Então, um jeito de olhar para a vida, eu diria que é essa, né? Se Jesus está falando lá que eu não posso fazer nada sem ele, em João 15, ora as bolas. Então, se eu não posso fazer nada, o que é nada? Nada é nada. Então, o que eu tenho que fazer é tudo com ele, né? E a gente, às vezes, por causa das misericórdias de Deus, às vezes a gente acha que a gente tem o controle, tem o poder, e Deus, ele é muito paciente, né? Ele é muito paciente. Aí eu lembro muito de Nínive e Jonas, discutindo com Deus no último capítulo de Jonas, capítulo 4, e ele no modo DR com Deus lá, e, cara, Deus fala assim, meu, você ficou todo nervoso aí, porque uma plantinha que você não fez nada, nasceu e morreu, e você ficou no sol. Se você não conhece essa história, vai ler lá, que é espetacular. E tá bravo comigo que salvei uma nação inteira, o povo de Nínive inteiro. Né? Tem todo um contexto histórico, porque que rolava esse teretetê entre Jonas e o povo de Nínive e tal. Mas eu parto muito desse pensamento, né? Eu não dou conta, eu necessito, e uma regra, não é uma regra, eu diria, mas é uma necessidade, igual você come todo dia, o alimento que você comeu ontem não te sustenta hoje, a palavra que você leu ontem, ela também não te sustenta hoje, né? A gente tem um pouco disso de ficar satisfeito com os cultos de domingo, ou com uma palavra de um amigo, ou com um versículo que você leu num aplicativo. Então, para mim, funciona muito essa coisa de pensar que eu não dou conta. Mas o melhor jeito de eu pensar que eu não dou conta é ser sustentado por textos bíblicos. Então, quando eu vou lá e olho, putz, todos pecaram, cara, que bem que há em mim? Nada, né? Então, eu sou uma nova criatura, porque eu criei em Jesus, saí do reino das trevas para o reino da luz, mas a minha carne, a minha essência, enquanto Jesus não vem e não restaura 100% todas as coisas, ela tem esse cheiro podre, esse cheiro de morte, esse cheiro de pecado. E eu não dá para tratar bem a carne, eu achar que isso muda, né? Paulo fala várias vezes, eu esmurro ele usa expressões muito, muito fortes para falar desse embate entre o espírito e a carne, tá? Na verdade, carne como natureza humana, tá? Para quem não está muito familiarizado, quando você entrega a vida para Jesus, a Bíblia fala que você passa para ser uma nova criatura. Então, nova criatura por quê? Porque você vai ter a perspectiva do Espírito Santo habitando dentro do teu coração, sendo justificado por Jesus, né, pelo sangue dele derramado na cruz. Então, você confessa isso e você sai imediatamente do reino das trevas para o reino da luz. Você está em outro reino, em outra dimensão, né? Mas a carne, ela não se converte. A carne é um negócio que ela só vai ser 100% restaurada, né, na Nova Jerusalém, na Nova Vida, no céu. Pronto, entendeu? Então, e aí eu penso muito isso. Eu estou lendo um livro que chama Comunidade Espiritual, e ele cita bastante também C.S. Lewis e tal, e tem um entendimento muito comum, né, de você tratar a carne como, ou a natureza carnal, como dentro de nós você tem dois espaços, o superior e o inferior. Ou C.S. Lewis, como ele fala, que aqui é podre, que é o esgoto, né? Então, esgoto ele sempre quer, como um vulcão, ele quer submergir, ele quer tomar todo o espaço. Vai ganhar aquele que você alimenta mais, né? Então, por exemplo, o Larry Crabb, que é o autor do livro que eu estou lendo, ele fala que teve uma vez que ele foi no aeroporto, ele estava no aeroporto, o cara é um cristãozaço, assim, escritor e tal, e ele viu livros de história. Aí ele foi lá na livraria, lá foi ver no sebo e tal, e aí ele disse que ele olhou mais para o cantinho assim e tinha livros eróticos. E ele tinha acabado de sair de um congresso, então está no livro, então tá tranquilo. Aí ele conta assim que ele olhou para aquilo e viu aquela luta tremenda dentro do coração dele de ele ir buscar o livro erótico lá. O que ele fez? Ele não buscou o livro erótico, ele saiu daquele lugar e foi embora.
A sensação que ele teve foi uma sensação de orgulho por ter vencido aquela tentação. E ele falou assim, olha só como que é diabólico esse negócio, porque aí C.S. Lewis divide em duas etapas, né? O instinto animal e o instinto demoníaco. O instinto animal é aquele que ele conseguiu vencer e voltar para fora da livraria. E o diabólico é aquele orgulho que sorrateiramente entra e fala, eu venci. Quer dizer, então assim, é isso que eu quero trazer nessa conversa, né? Não dá para confiar na carne, não dá. Entendeu? Ele falou que, em vez do sentimento de orgulho, ele tinha que estar com o sentimento de um coração contrito e grato a Deus pela graça e pelo favor de Deus, através do Espírito Santo, tê-lo fortalecido para ele vencer aquela luta contra a imoralidade. Aí ele vence, acha que foi ele que fez, se apropria de uma obra que não é dele, certo? E aí ele sai. Então, esse daí é o viés demoníaco da queda mesmo, é aquele engodo que você nem percebe, você já caiu. Essa transformação do coração, ela é um milagre, ela tem que ser um milagre, a gente não consegue, né? Porque a gente começa a fazer devocional, ter uma vida diária com Deus, e se você não cuidar, esse orgulho, ele vem. Quando você consegue manter uma regularidade de leitura bíblica, oração e tal, em algum momento vai vir esse negócio aí, nossa, cara, poxa, olha, eu tô de parabéns, né? Eu tô conseguindo ser o crentão. Quando acontece isso, é exatamente esse termo que você falou que o Lewis usa, né? Do demoníaco. Essa coisa já entrou no coração, né? Ela vem, quando você percebe o negócio pode ter dominado e você tá achando que você lê a Bíblia porque você é o cara, e que você ora porque você é o cara, né? E não, na verdade a gente lê a Bíblia porque Deus atrai a gente para aquilo, a gente ora porque Deus atrai a gente para Ele. Se Ele não der o primeiro passo, a gente não consegue dar o passo sozinho, né? Não tem como. É um milagre. Eu gosto de um panorama. Eu vou tentar desenhar aqui um panorama. Imagina um peixe, sabe um peixe? Um peixão bonitão, imagina um peixe na lama. Ele vive? Fica se debatendo ali e vai morrer em algum momento. O peixe na lama não vive, né? Não tem jeito. O peixe vive na água, não na lama. Beleza. Então, nós somos esse peixe cobertos pelo pecado na lama, certo? Aí, quando a gente sai da lama e a gente sai das trevas, né? Porque a Bíblia fala que nós estamos todos mortos aos olhos de Deus. Então, ou ele vai ver a gente, vai ver Jesus e a vida através de Jesus, ou ele vai ver e vai ver só a morte, não vai ver nada, não tem nada para ver, né? E aí o que acontece? Esse peixe vai e cai em Jesus, puf, cai nesse novo mundo. Esse novo mundo seria um oceano, perfeito? Então, assim, tudo que esse peixe faz é nesse Jesus que é o oceano. Tira o peixe do oceano, ele morre. É assim, cara. Eu gosto muito dessa coisa. Então, absolutamente tudo que a gente realiza. Pô, eu não tenho namorado, eu quero namorar. Vai ser Jesus que vai te ajudar. Não tenho trampo, que eu preciso trabalhar. Vai ser ele. Pô, tô de luto, quem que vai me ajudar? É ele. Tudo é ele. Tudo é ele. Tudo é ele. Realmente. É submerso nessa graça, né? Dentro desse movimento. Muito louco. Caminhando aqui para o nosso final, depois desse papo tão legal, tão cheio de coisa boa para a gente pensar, profundo e ao mesmo tempo muito prático, né? Que era essa proposta. Que mensagem você deixa aí para o pessoal que está acompanhando a gente? Uma mensagem final. Uma mensagem final. Vamos lá para a galera, uma mensagem final. Vamos ver se eu acho aqui, porque eu me atrapalho com tudo com esses negócios aqui. Peraí, vou achar aqui que eu deixei tem um texto que eu acho bem bacana, que está lá em Romanos capítulo 4, versículo 25, fala assim, ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Então, eu entendo que esse é um ponto que você precisa estar na sua cabeça, precisa estar na sua cabeça. Jesus foi entregue à morte por causa do meu pecado. E ele foi ressuscitado para que eu e você pudéssemos ser declarados justos diante de Deus, ou seja, para aqueles que nele crêem, né? Mas Deus prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores.
né? Então, uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Então, eu queria deixar essa mensagem de esperança, né? Não sei como é que está a sua caminhada com Deus, se você está longe, está perto. Se você está perto, amém, continue amando a Jesus, continue, né, mergulhando na palavra. E se você está longe, querido, esse papo é para você, né? Jesus está pertinho, está aqui, o Espírito Santo está aqui para justamente perdoar os seus pecados e te conectar aí com pessoas que amam a Jesus e vão poder caminhar junto contigo. É isso aí, meu amigo. Ótimo. Cara, obrigado, valeu. Foi um papo excelente aqui. E para você que está vendo a gente, acompanhando a gente, se essas ideias falaram contigo, conectaram com você, deixe seu comentário, escreve para a gente, entre em contato, sei lá, onde você quiser, Instagram, YouTube, Facebook, tem grupo no WhatsApp. Tem que funcionar. Tem que funcionar, vai estar funcionando. Chama a gente, tem vários meios aí de você falar com a gente. Vamos trocar ideia e caminhar junto nessa estrada boa aí da graça de Deus. É isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês. Valeu.